Agronegócio Agora, um oferecimento Energia Mais, empresa especializada em projetos e instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica para residências, comércio, indústria e propriedades rurais. Olá, sejam bem-vindos ao Agronegócio Agora aqui na UESC TV. Hoje destaque para a entrevista com o doutor em produção animal. Vamos ter um foco no crescimento da bacia leiteira, atividade importante para a nossa região. Mesmo com as crises, a cadeia leiteira evoluiu nos últimos anos. De 1996 a 2017, o estado de Santa Catarina registrou aumento na produção leiteira de 223%, superando a taxa de crescimento mundial em 21 anos. Os dados apontam o estado como o quarto maior produtor de leite do país, estando atrás apenas dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Paraná, respectivamente. De acordo com o engenheiro agrônomo da Ipagre, Tabajara Marcondes, nesse período de 19 anos, a produção leiteira mundial aumentou 51,3%, a brasileira 68,2% e a de Santa Catarina 223,5%. O valor bruto da produção de 2019 foi de 3,72 bilhões de reais. A expectativa é de que este ano seja sensível maior do que 2019, já que a produção estadual deve ser maior e o preço médio aos produtores melhores que de 2019. O valor bruto da produção de 2020 pode ficar mais próximo de 4 bilhões de reais. A estimativa da Ipagre-Cepa é que a produção de 2020 fique próxima de 3,1 bilhões de litros, relatou Evandro. São mais de 70 mil famílias envolvidas na atividade e o setor gera cerca de 8 mil empregos diretos. Os dados que apontam tamanho crescimento fazem parte da síntese da agricultura, publicação produzida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Ipagre. O leite responde a 11,1% do valor bruto do produto total catarinense, inferior apenas aos de suínos e frango. Em 2017, 71.039% dos 183 mil estabelecimentos agropecuários do estado produziram leite e 38,6 mil venderam leite. Estima-se que atualmente 25 mil produtores comercializam leite diariamente para as indústrias inspecionadas do estado. Em 2019, apenas essa comercialização movimentou em média 290 milhões mês e quase 3,5 bilhões no ano. A atividade leiteira é especialmente importante para alguns municípios da nossa mesorregião oeste, responsável por quase 80% da produção estadual. Santa Catarina tem produção muito acima do seu consumo. Mais da metade da sua produção é destinada na forma de lácteos para o abastecimento do mercado de outros estados brasileiros, destacou o técnico. Para falar sobre esse tema tão importante para a nossa região, nosso convidado de hoje é o professor doutor na produção animal, Carlos Alberto Agnolin. Professor, obrigado por atender o nosso convite e estar conosco aqui na UESC TV. Bom dia, Valmar. Bom dia a todos que nos escutam, pela UESC TV. É um prazer estar falando dessa atividade que faz parte também da minha experiência pessoal, e que, conforme dados apresentados, a gente observa, que além da parte econômica, ela tem uma importância muito grande na questão social, Então, é sempre um prazer grande, discutir um pouco sobre essa atividade. Professor, quais os fatores que contribuíram para este impressionante crescimento? Olha, a característica da nossa região oeste aqui, ela é bastante distinta, Então, se nós começarmos a observar a estrutura das propriedades, por ser propriedades pequenas, e a atividade leiteira, ela se caracterizou inicialmente por essa questão, de pequenas propriedades. Então, a gente já vem com histórico de, se nós olharmos, você apresentou dados dos últimos 19, 20 anos ali, se a gente fizer uma trajetória anterior a isso, a gente observa que desde a década de 80, quando basicamente a atividade se caracterizava na região aqui como um todo, com uma opção de subsistência, Então o produtor tinha aquela atividade, utilizava o leite para consumo, Alguma coisa de queijo era vendido. A partir dali, então, começou a observar essa possibilidade de venda do leite, com uma renda familiar,
e a gente tem uma associação dessa região com isso, atrelado bastante à questão de agroindústrias, né? Então teve sempre junto com o produtor associado essa questão de empresas, cooperativas, né? A região trabalha com um sistema muito forte de cooperativas. Então, a partir disso, a gente tem a década de 90 como digamos assim, uma visualização muito grande dos produtores vendo essa como uma atividade de renda, né? E não mais uma questão de subsistência. E aí, a partir disso, né? Em virtude dessa característica, né, dos produtores aqui, esse investimento cada vez maior nessa atividade, tá? Então, a gente vê dados que você apresentou ali, né, de crescimento, e a gente destaca vários outros ali que são realmente muito interessantes, né, dentro de uma atividade em relação ao Brasil como um todo. Quando você apresenta dados ali de produtividade, né, a gente observa, e eu comento muito isso com os alunos quando a gente está em aula, né, para eles, assim, o que é o Brasil? Quando apresenta dados de produtividade, a gente encontra índices baixos, mas eu falo assim, a gente tem uma situação de Brasil, tem uma região sul do Brasil aqui, e outra dessa nossa região oeste aqui, né, que é uma das principais bacias leiteiras que tem. E a gente observa que os índices de produção, eles são bem mais altos, né, do que o Brasil como um todo, exatamente por causa disso, né. Os produtores, quando eles aderiram a essa atividade ali, eles viram, né, e entenderam essa necessidade de ir se aperfeiçoando, de ir se aprimorando dentro dessa atividade ali e, consequentemente, né, o resultado a gente vê dentro dessa questão da elevação da produção e também, o que é principal, né, a questão da produtividade bastante alta. Professor Carlos, o senhor acredita que a atividade leiteira auxiliou na fixação do homem no campo e também ter essa sucessão familiar? Olha, nós temos uma situação que hoje a gente vê bastante uma discussão forte em cima da atividade leiteira, sempre que a gente tem alguma proposta, alguma coisa que é mexida em questão de legislação, e a gente sempre tem essa questão da importância social. Ali você apresentasse dados, né, da questão econômica, que realmente hoje ela é uma atividade muito expressiva dentro disso, né? Mas quando você coloca ali, tá, que só nessa região oeste aqui, quer dizer, de Santa Catarina como um todo, pensando das 80 mil famílias que trabalham com atividade leiteira, a gente ter quase 60 mil aqui na nossa região oeste, né, é um número extremamente grande se a gente comparar com outras atividades ali. Então, essa questão de ter esse grande número de famílias envolvidas com isso já é um primeiro passo que indica assim, quanto, né, a gente tem de importância dentro dessa atividade ali. A questão de sucessão familiar, a gente sabe que a atividade leiteira, assim como outras atividades também, enfrenta essa dificuldade nos últimos anos, né? A gente vê pelos próprios índices de IBGE, né, dessa migração que a gente tem das pessoas do meio rural, né, para o meio urbano. Porém, essa atividade, em virtude dessa exigência que ela tem dentro de mão de obra familiar, né, a gente observa que muitas propriedades permanecem ainda dentro disso, em virtude dessa característica ali. Sabe-se sim, né, que a gente tem perda de, digamos assim, de famílias saindo em virtude dessa dificuldade, que a gente tem sempre oscilações, né, dentro dos períodos, digamos assim, a gente chama das crises, né, de cada atividade. Mas ela, sem dúvida, né, se a gente não tivesse atividade leiteira, né, o número de pessoas que permaneceriam no meio rural e também nas propriedades, essa questão de continuidade ali, ela seria infinitamente menor do que ela é hoje. Professor Dr. Carlos, vamos continuar nesse segmento porque o senhor também auxilia no Instituto Federal Campus de São Carlos nessa capacitação destes jovens. Como tem sido isso lá no Instituto Federal e como quer trabalhar com essa camada da sociedade? Olha, é um prazer enorme, né? Eu digo isso pela própria experiência que eu tive, né? Eu, como filho de agricultor, tive a oportunidade, né, de trabalhar num curso, de fazer o curso técnico agropecuário. Eu lembro que a gente sempre questionava e falava muito disso aí, a importância, né? Quem são as pessoas que têm que fazer esse curso, tá? Claro, é aberto para todo mundo, mas quando a gente vê lá um filho de agricultor fazendo, né, o curso técnico, é um prazer enorme que a gente tem sabendo, né? A gente consegue visualizar ali essa, digamos assim, grande probabilidade da continuidade e de um bom êxito dentro da propriedade, né? Porque hoje a gente fala bastante ultimamente das tecnologias que estão se associando dentro das atividades, e a bovinocultura de leite não é o diferente, bem ao contrário, né? É uma das que mais dispõe, né, de tecnologias sendo utilizadas ali. Então, quando a gente vê alunos, né, filhos de agricultores buscando isso ali, e mesmo quem não são, né, os outros alunos que também não são com isso, mas gostando e procurando essa atividade ali para depois trabalhar com ela, torna muito prazeroso, né, essa nossa profissão aí. Vocês têm uma projeção, professor, lá no Instituto, desses alunos
que permanece lá na atividade ou que continue com essa atividade? Isso. No caso da atividade do técnico agropecuária, a gente tem turmas novas, né? O instituto como um todo, na nossa região aqui, ele é novo, né? O nosso campus ali de São Carlos, ele foi implantado em 2015, então a gente tem poucas turmas ainda que já, digamos assim, concluíram o curso, tá? Porém, o que a gente observa é dentro do que eles falam, né? A expectativa deles, o que eles sentem, o que eles querem, né? E você vê que muitos, eles querem retornar, continuar, né, desenvolver essas atividades que são desenvolvidas na propriedade ali. Muitos, inclusive, até falam em continuar, em fazer um curso superior, mas pensando muito em voltar. E isso é uma coisa que chama atenção na região aqui. Quando eu comecei a fazer alguns cursos, né, oferecendo para produtores da região aqui cursos de aperfeiçoamento, a gente observa que tem um número grande de produtores que foram buscar, né, especialização em diferentes áreas, ou graduação, ou cursos específicos, e retornam para a propriedade para continuar essa atividade. Então, uma grande parte dessa resposta, desse crescimento que a gente tem, é em virtude dessa continuação, né, dos estudos. A gente vê muitos que fazem intercâmbio, né, que vão para outros países e retornam. Quer dizer, isso ali é uma gama de experiência muito grande e que proporciona esse desenvolvimento grande dessa atividade, assim como as outras que a gente tem aqui, né, na nossa região. Estamos conversando com o professor Dr. Carlos Alberto Agnolin, doutor em produção animal do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São Carlos. Professor Carlos, apesar do crescimento acentuado, a cadeia leiteira enfrenta desafios que devem ser contornados para se consolidar e dar mais segurança aos produtores. Quais são estes desafios, professor? Não são poucos os desafios, né? Mas a gente encontra isso em todas as atividades, né? Não é diferente na bovinocultura de leite, tá? O que a gente pode destacar, um desafio mais recente de todos, né? Foi o que, digamos, impactou todos nós, né? Foi essa questão da pandemia, e a gente viu nesse primeiro momento como é que vai afetar a questão da produção leiteira. Então, se sabe, né, historicamente, que o consumidor tende a substituir produtos por outro, né? Então, na questão leite, a gente sabe que, por exemplo, produtos que têm um valor agregado um pouco maior, na questão do queijo, por exemplo, né? O próprio iogurte substituindo por uma bebida láctea, né? Então, se observava no primeiro momento que a tendência de diminuição disso aí, né? Por surpresa, né, os dados que a gente viu agora, depois de alguns meses dentro disso aí, a gente viu que a tendência, o que aconteceu? Apesar da redução de renda da população, né, a diminuição do consumo ela não foi proporcional a isso. Então, indica, né, que as pessoas veem esse produto, né, os derivados do leite, como produtos de qualidade e continuam utilizando eles dentro da alimentação. Estão priorizando esses produtos dentro da alimentação. Mas, além disso, o que a gente pode destacar? O ano passado, a gente teve a implantação das duas novas instruções normativas, né, a 76 e 77. O pessoal que é da área provavelmente já ouviu falar, já participou de palestras, né, os próprios grupos que fazem da cooperativa, quem faz entrega de leite, já teve várias reuniões para discutir isso, né, que era bastante questionada, principalmente nessa questão da exclusão de produtores. Por quê? A gente tem uma situação que tem vários anos que está sendo discutido, que no Brasil como um todo a gente tem a questão da qualidade do leite ainda ela é baixa, tá? E essas instruções elas vêm para colocar normas, padrões em termos de qualidade do leite, tá? Então, a partir do ano passado, a gente teve a implantação de uma dessas normas que, quando os produtores não atingiam uma determinada qualidade do leite, eles não seria mais recolhido o leite deles até que eles conseguissem atingir aquele patamar. Ora, a gente sabe, né, dentro da atividade de leite, uma situação que todo mês o produtor tem aquele gasto, consequentemente precisa daquela renda lá, ficar um período de tempo sem receber, que ia ter um impacto muito grande. Então, um dos desafios, né, foi dentro disso aí, e se discutiu bastante, foi bastante questionado dentro disso, para quanto, né, isso ia impactar na questão de famílias saindo dessa atividade e abandonando, tá? Hoje, o que a gente observa e vê que os produtores, mais uma vez, né, aceitaram esse desafio e a grande parte deles está conseguindo, né, digamos assim, atender essas exigências do mercado ali e conseguindo, né, evoluir dentro dessa questão de padrão de qualidade. Claro, com um incentivo muito grande, né, dentro da questão da assistência técnica que é recebido. Professor, e as dificuldades no que tange à valoração do produto? Hoje a gente sabe de que no mercado há um valor ao produto, mas o produtor ele não acaba sendo contemplado com estes valores que frequentemente oscilam no mercado. Isso, sempre a gente tem uma tendência, né,
de oscilação dentro de um ano, porque a gente tem, você comentasse ali que Santa Catarina é o quarto, né? Então a gente tem basicamente, além dos 3 estados do sul, aqui com uma representação bastante grande, né? A gente tem o principal produtor brasileiro, que é Minas Gerais, e essas regiões ali, elas têm um período, né, diferente do nosso aqui, do inverno e verão deles. Quando a gente tem o período de inverno deles, que é um período, né, onde é seca mesmo, então diminui a produção, a gente tem um aumento, que coincide, né, no nosso período aqui de melhor a produção, que é do inverno. Então os produtores, né, eles já sabem que eles vão ter um período, teoricamente eles têm um ganho maior, mas outro período do ano tem essa diminuição. Essa questão de repassar o preço para o produtor e tal, a gente teve inclusive CPIs colocadas dentro disso aí, né? Hoje se observa que tem um pouquinho mais, né, digamos assim, mais claro de como é a formação desse preço ali, tá? Porém, tem essa questão que muitas vezes não é repassado, né? Às vezes a gente vê no mercado o pessoal reclamando do preço, está subindo o preço do leite, vai falar com o produtor, mas eu não recebi esse aumento, né? Então, a dinâmica ela é um pouco diferente, né, do preço pago ao produtor em relação ao mercado, tá? Porém, hoje a gente tem uma discussão, né, que é bastante grande dentro dessa atividade, com o principal desafio, que é essa questão do preço, né, da divulgação do preço. Então, já tem algumas orientações, né, quanto a isso, porque uma das coisas que limita, grande parte, o crescimento e o investimento do produtor é não saber quanto ele vai receber pelo litro do leite, né? Se vocês pensarem em qualquer outra atividade, imagina essa questão, né? A gente está desenvolvendo um produto, uma coisa, e não saber quanto vai ganhar por ela. Vai ter que esperar ver o que vai ser oferecido lá na frente, né? Então, essa é uma tendência. A gente está sabendo que tem alguns países que conseguem, pelo menos, fazer uma previsão para alguns meses. Isso torna, de uma certa forma, a situação um pouquinho mais tranquila para o produtor. Ele consegue prever e fazer alguns investimentos a mais dentro dessa questão ali, tá? O que a gente vive é, por exemplo, o momento agora de um preço bom de mercado, né? A gente sabe que tem essa oscilação, assim que o mercado se estabiliza, a tendência é baixar, tá? Mas dentro disso a gente tem uma situação que é a questão do custo também bastante alto, né? Professor Carlos, a sua orientação, já que o senhor trabalha com esses jovens do Instituto Federal, quanto a essa atividade, a sua projeção para essas pessoas que estão querendo ingressar no negócio e aquelas que, obviamente, já estão no negócio? Olha, é bem interessante esse questionamento ali, né? Porque o que vai ser a tendência? Eu passo, por exemplo, para os alunos, a gente sempre faz aquela projeção. Vocês, como técnicos que estão iniciando, né? Vocês têm todo o caminho de 20, 30 anos. Como é que vai ser a atividade daqui 20, 30 anos? Né? Como é que vocês veem essa atividade do leite ali, tá? Então, a gente sabe que a tendência que está programada ali, que inclusive tem um aumento do consumo por pessoa no mundo de leite, né? Hoje a gente tem uma estimativa próxima de 90 litros por pessoa, né? Se estima que vai passar para 115 litros por pessoa habitante, né, no mundo, pensando nessa questão de aumento, né? Principalmente essas regiões mais pobres do mundo começando a consumir mais lácteos, né? A gente viu nos últimos anos a questão da Ásia, né, que praticamente não tinha muito consumo, o costume, né, de consumir produtos lácteos, e hoje consumindo bastante isso, e a gente vê outras partes do mundo, então, tendo essa tendência ali. Então, o que a gente passa para eles, sim, que ela tem futuro, né, porém a gente sabe que, assim como outras atividades, a tendência é de ter produtos mais específicos, com características específicas, né. Quando a gente fala do leite, fala muito da questão de, por exemplo, a intolerância à lactose, ultimamente tem bastante forte dentro dessa questão do tipo do leite, né, um tipo de leite que tem uma proteína, que tem uma melhor digestão, né, então, trabalhando dentro dessa lógica. Então, a tendência no futuro do leite é a gente ter produtos mais específicos. A própria alimentação hoje já é trabalhada fornecendo produtos que a gente sabe que a partir do consumo daqueles alimentos lá vai determinar uma característica específica para o leite, tá? Então, a tendência do futuro, né, é continuar, mas a gente ter produtos mais específicos dentro dessa atividade. É isso que a gente passa, né, de principal para eles dentro dessa atividade. Em determinado momento do ano passado, principalmente, professor Carlos, houve uma diminuição bastante do pequeno produtor, abandonando a atividade. O senhor acredita que isso deve perdurar? Ou qual forma agir este produtor para que ele venha se tornar um grande produtor? Isso, esse é sempre um questionamento. Tem um dado que eu recebi do pessoal da IPAGRE, muito interessante, que na nossa região aqui de Santa Catarina, a maior parte dos produtores que abandonaram a atividade eram produtores intermediários, né, que eles tinham um sistema que a gente chama de misto, né, então eles não tinham um sistema nem tão intensivo e nem com tão baixo investimento assim. Então, o principal, não só por ser pequeno, né, mas a questão da gerenciar o custo, tá? Então, hoje a gente não está mais focando tanto nessa questão, quanto produz, qual é a produtividade,
mas sim qual é essa rentabilidade que tem a atividade ali. Quer dizer, quantos litros de leite aquele animal produz eu consigo tirar de uma determinada área, mas tem a ver com quanto retorna de lucro dentro dessa atividade. Então, os trabalhos que estão sendo feitos nos últimos tempos é muito mais focados, às vezes, nessa questão da rentabilidade ali. Então, produtores pequenos, mas eles têm que se adequar àquele sistema deles a saber quanto sobra, né? O que a gente observa é que tem sim essa tendência, né? E é uma notícia assim que a gente sabe que, observando não só a nossa região, não só o Brasil, mas o mundo como um todo na atividade leiteira, tá? Que vai diminuindo produtores dentro dessa atividade, tá? E aí vai abrindo outros caminhos também, porque o que a gente vê que hoje a grande parte das propriedades ela trabalha como um todo, ela cria em todas as fases de criação dentro da mesma propriedade, tá? Então a tendência é quando vai saindo produtores e os que ficam se tornando mais especializados na parte de produção, vai ter outros produtores que vão se tornar fornecedores de alimento, vai ser outros produtores que vão se tornar criadores de animais jovens, né, para ter depois esses animais adultos ali, ter essas matrizes futuras ali. Então pode ter uma diversificação grande nisso ali. Mas sim, a gente sabe, tá, que esses produtores, principalmente os que não estão fazendo a conta, que a gente brinca, né, não estão conseguindo anotar todos os gastos. Quer dizer, hoje ainda é muito comum a gente pedir para produtores eles não saberem quanto custa o litro do leite deles, tá? Então isso é fundamental para eles saberem, né, quanto investir nessa atividade ali. Quer dizer, eu vou poder investir, quanto eu vou conseguir fazer, eu vou poder pegar um financiamento, quanto tempo vai ter de retorno, né? Então, no próprio curso lá o pessoal faz projetos, eles fazem essa questão de viabilidade ali. E eles se surpreendem, às vezes, com uma atividade que às vezes eles estão há 10, 15 anos e eles observam lá, mas olha aqui, ó, essa atividade eu preciso de tanto tempo para ter retorno. Com essa aqui, com tanto tempo eu tenho retorno, né? Então, são coisas complementares aí que são fundamentais. A gente discute isso muito, né? Nós, falando na nossa região aqui, aproveitando, né, que o grande público está aqui, a gente trabalha bastante, né, mas ainda mede pouco a questão dos resultados, né? E acredito que cada vez mais esse trabalho de profissionais, né, incentivando isso ali, a gente vai conseguir medir mais isso ali e pelo menos minimizar, né, a saída de pessoas dentro dessa atividade por conseguir fazer essa leitura melhor. Importante, então, focar no custo-benefício, professor. Sem dúvida nenhuma, né? Hoje não é mais aquela coisa assim, o mérito do produtor não é aquele que consegue atingir, né, uma produção de tantos litros, né, mas aquele que consegue ter um retorno, né, de tanto por mês dentro daquela atividade. E isso é impressionante, porque quando a gente vê dados das empresas que fazem pesquisas ali, a gente observa que não é tanto pelo tamanho do produtor. Claro, quanto maior, né, o número de animais, a tendência é você ter aquele lucro pela quantia do volume. Mas às vezes a gente observa de produtores que têm rebanhos pequenos, tá, e que conseguem ter uma rentabilidade, né, muito boa, às vezes até maior, por exemplo, assim, um produtor que tem o dobro de animais do que ele. Então você veja a importância, né, de conseguir observar isso, gerenciar esses custos aí, para saber exatamente onde focar dentro da atividade. Para aquele que não conseguir se especializar numa determinada atividade lá na propriedade, professor, a diversificação ainda continua sendo o melhor caminho? Olha, essa questão da diversificação ali, ela é bastante, hoje, ela já era uma questão assim bastante discutida, né? Porque, por um lado, tem pessoas que colocam a importância da diversificação, porque às vezes você tem uma cultura que não está tendo um lucro tão grande naquele momento, mas você tem outra que acaba compensando isso, tá? Então, você não, digamos assim, você não tem o risco de quebrar naquele momento ali. As atividades, elas vão se sustentando e você faz esse gerenciamento. Por outro lado, né, a gente tem um grupo que questiona isso, que fala assim, o fato de você diversificar, principalmente a pessoa que não anota e não sabe quanto sai de cada uma das atividades, faz com que, às vezes, a atividade que dá maior lucro, né, ela não seja investida mais e aí você tem uma outra por gostar um pouquinho mais daquela atividade e continua investindo nela. Então, eu vejo dentro dessa leitura que é feita ali, importante sim. Se quer fazer a diversificação, faça. Eu até incentivo bastante isso por uma questão cultural minha que eu vejo isso e gosto bastante. Acho muito interessante essa questão de ter várias opções, né, não apostar tudo numa única coisa. Porém, é importante saber quanto a gente está tendo de retorno, né, em cada uma das atividades para realmente, quando a gente for possibilitar aumentar, investir um pouquinho mais, saber em qual das atividades que a gente faz esse investimento maior. Até porque é uma característica, né, professor, da nossa região, as pequenas propriedades, por isso essa diversificação, por não se ter uma área muito ampla de terra, até para fazer esses investimentos, né? Sem dúvida, né? As pequenas propriedades, essa característica de poder trabalhar com várias atividades ali, né? Digamos assim que é um dos grandes trunfos para garantir que elas continuem se desenvolvendo, né? E pelo menos persistindo, né, dentro disso ali.
o que a gente fala, né, quando fez esse comentário ali, é principalmente nessa questão hoje que é focada, que tem alguns, o cara tem que se especializar numa atividade, né? Mas hoje eu acredito que em virtude do conhecimento, da disponibilidade que a gente tem de conhecimento, né, a gente pode sim conseguir desenvolver bem várias atividades ali. Professor Dr. Carlos, aproveitando aqui, o senhor que representa o Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São Carlos, e nós estamos honrados pelo próprio Instituto ter oportunizado o senhor estar aqui com a gente. Como que o Instituto trabalha esta situação lá? Olha, nós temos, quando o Instituto veio para a região aqui, ele tinha duas grandes áreas que ele entendia assim que era o foco e que tinha necessidade de trabalhar, tá? Uma das áreas foi a questão da construção civil, de edificações, né, que é uma das áreas que oferece cursos lá, e outra parte da agropecuária de uma maneira geral, por entender, né, que a região oeste aqui ela tem essa vocação muito forte dentro dessa atividade agropecuária ali. Tá? Então, a gente tem, né, dentro da oferta lá esses cursos, nesse momento agora do técnico em agropecuária, a gente já ofertou o curso técnico em agronegócio, exatamente por aquela questão que a gente comentou anteriormente, dessa necessidade, né, desse gerenciamento das atividades ali. Então, a gente continua dentro disso, dentro do curso do técnico em agropecuária. E aí a gente sempre tem, né, além, associado a isso, cursos, a gente tem professores que são especialistas na área de produção animal e também na parte de produção vegetal, professores que trabalham com a parte de fruticultura, olericultura, né, as plantas em geral ali, a gente tem professor que na parte de engenharia agrícola, que trabalha muito com essa parte de mecanização, cuidados, né, a gente vê seguidamente sendo falado ali questão de problemas, de acidente, de descuido com máquinas, né, que infelizmente hoje ainda a gente tem várias fatalidades. Então, sempre são oferecidos cursos nessas modalidades ali, né, cursos de aperfeiçoamento, né? E, além disso, então, a gente continua, espero por vários anos, continuar ofertando, né, esse curso do técnico em agropecuária, tanto para alunos que estão no ensino médio, quanto alunos que já têm concluído, né? A gente tem um grupo muito interessante lá, que são alunos, são agricultores, né? Eles já estão na atividade, então eles vêm lá e falam a experiência deles, comentam do dia a dia do trabalho, né? Pessoas que estão trabalhando em cooperativas e aí querem buscar isso ali para se ampliar ali dentro, né? Então, o técnico agropecuário, a gente vê assim que tem uma demanda muito grande dentro da região, exatamente por toda essa característica nossa aqui da região, né? De trabalho agrícola como um todo. Professor doutor em produção animal do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São Carlos, Carlos Alberto Agnoni. Muito obrigado por ter estado conosco hoje aqui para nós falarmos sobre o crescimento da bacia leiteira, esta atividade tão importante para a nossa região, e queremos deixar aqui a UESC TV sempre à disposição para essas parcerias com o próprio Instituto Federal. Muito obrigado, professor. Obrigado, Volmar. Obrigado a todos da UESC TV pela essa oportunidade, e lembrando, né, que o Instituto é um órgão público lá e sempre vai estar à disposição de toda a população, né, sempre que tiver interesse em buscar alguma informação ou quiser algum tipo de curso, alguma atividade ali, eles sempre vão estar disponível para toda a população, que ele não é de São Carlos, mas sim de toda a nossa região do meio oeste aqui de Santa Catarina. Esta foi mais uma edição do Agronegócio Agora aqui na UESC TV. Conto com vocês na próxima edição. Até lá! Agronegócio Agora. Um oferecimento Energia Mais. Empresa especializada em projetos e instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica para residências, comércio, indústria e propriedades rurais.